espaço jovem de edificação e reflexão em torno da Palavra de Deus. Fala galera, tá começando mais um episódio do EBD e Você versão jovem. Eu sou o professor Márcio Costa e hoje a gente vai mergulhar em um assunto importantíssimo, o falso evangelho. O tema é direto, forte e super relevante para nossa geração. E para conversar comigo, tá aqui, como sempre, a nossa parceira de caminhada, a professora Rita Guedes. E aí, professora, preparada? Oi, gente linda! Preparadíssima, Márcio. E que tema, hein? Falso evangelho parece coisa distante, mas está mais perto da nossa realidade do que a gente imagina. Bora abrir a mente e o coração porque o papo hoje é sério e libertador. O texto principal da lição está em Gálatas capítulo 1 e versículo 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Esse versículo já começa com um alerta pesado. Se alguém pregar um evangelho diferente do que os gálatas já tinham recebido, que seja considerado amaldiçoado. Isso mostra o quanto a mensagem do evangelho é única e não pode ser trocada por nenhuma outra, mesmo que pareça bonitinha ou moderna. É isso mesmo. Hoje em dia tem muita gente falando de Deus, mas sem base bíblica. Falam de bênçãos, vitórias, sucesso, mas deixam de lado o arrependimento, a cruz, a graça, um evangelho customizado para agradar o público e não para transformar vidas. Esse é o perigo do falso evangelho. Então, Rita, diante de tudo que foi colocado aqui, pode-se resumir a lição na seguinte mensagem: nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. Exato, Márcio. Então tá, vamos para o texto bíblico então, que está na carta que estamos estudando, Gálatas capítulo 1 e versículos de 6 a 10. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gente, olha só como Paulo começa. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele está surpreso e decepcionado. Ele tinha acabado de pregar a verdade e a galera já estava caindo em outro ensino. Isso mostra como a gente precisa estar atento. Não dá para brincar com o que a gente crê. É verdade, Márcio. E ele deixa claro, não existe outro evangelho. O que tem por aí é falsificação. Tem gente que distorce a mensagem só para confundir ou ganhar seguidores. E o mais assustador, mesmo que fosse um anjo do céu trazendo algo diferente, ainda assim seria maldito. Ou seja, a gente não pode mudar a mensagem só porque alguém parece espiritual ou convincente. Exato, Rita. Paulo até repete 2 vezes que quem anunciar um evangelho diferente seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Isso mostra a gravidade do assunto. O evangelho é a mensagem da salvação. Se a gente troca essa mensagem, a gente perde tudo. Não é só uma versão diferente. É algo que pode tirar as pessoas do caminho de Deus. E para fechar com chave de ouro, Paulo ainda manda essa. Se eu estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Forte, né? Seguir Jesus é agradar a Deus, não as pessoas. Às vezes, o verdadeiro evangelho vai nos colocar na contramão do mundo. Mas vale a pena, porque é ele que nos conecta com a verdade e com a vida eterna. Introdução. Após se apresentar como remetente da carta aos Gálatas, identificando-se como apóstolo da parte de Deus e mencionando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Paulo passa diretamente ao assunto que pretende tratar com os irmãos: a incursão de ideias e práticas judaizantes na comunidade dos santos e as consequências dessas ideias na vida dos irmãos. Logo depois de se apresentar como autor da carta e deixar
claro que sua missão vem diretamente de Deus, Paulo já vai direto ao ponto. Ele lembra que Jesus ressuscitou dos mortos, o centro da nossa fé, e sem perder tempo, começa a tratar de um problema sério. Ideias erradas estavam entrando no meio da galera da igreja. É isso aí. Alguns irmãos estavam sendo influenciados por ensinos judaizantes, ou seja, gente dizendo que, além da fé em Jesus, era preciso seguir regras da antiga lei judaica para ser salvo. E Paulo percebeu que isso podia bagunçar tudo. Por isso, ele escreve com firmeza, para proteger a fé verdadeira e mostrar que a graça de Cristo é suficiente. Maravilha! O tópico 1 diz: um apóstolo surpreso. Subtópico 1: Paulo se mostra impressionado. O apóstolo Paulo se declara surpreso com os irmãos gálatas. Os leitores dessa carta eram pessoas que já haviam aceitado a Jesus. Já conheciam o Evangelho e já haviam experimentado o arrependimento e o perdão dos pecados, mas estavam trilhando uma rota não planejada por Deus. Ele escreve: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O espanto de Paulo não foi advindo de milagres acontecendo naquelas igrejas, ou de conversões de pagãos, ou mesmo por pessoas estarem sendo cheias do Espírito. O que deixou Paulo espantado foi não só o fato de os gálatas atentarem para o evangelho diferente do que ele havia pregado, mas também pelo fato de que esse novo evangelho incentivava os gálatas a desconsiderarem a graça e tentarem, por meio de obras, pagar uma dívida que eles jamais quitariam. Paulo destaca a expressão tão depressa para marcar não só a inconstância dos gálatas, mas também o pouco tempo que levaram para ser convencidos de uma outra doutrina. Não deve nos espantar que entre o povo de Deus haja pessoas que sejam atraídas por novos ensinos e que com facilidade se deixem levar por doutrinas que nada têm de respaldo nas Escrituras. A pouca firmeza no que tinham aprendido e a incapacidade de julgarem uma doutrina como errada nos serve de exemplo para que nos firmemos no exercício da verdade. Então, galera, nesse primeiro ponto, Paulo está realmente impressionado. E não é no bom sentido, não. Ele está espantado com a rapidez com que os gálatas abandonaram o verdadeiro evangelho para seguir outra ideia. Lembrando, essa galera já tinha conhecido Jesus, já tinha experimentado a graça, mas mesmo assim escorregaram para um caminho errado. É isso aí, Márcio. E olha que não era qualquer erro, não. Eles estavam trocando a graça de Cristo por um evangelho que dizia que eles precisavam merecer a salvação por meio de obras. Tipo assim, Jesus não é suficiente, você precisa fazer por onde? Isso é completamente o oposto do que Paulo ensinou, e ele ficou chocado com isso. E o detalhe importante, Paulo usa a expressão tão depressa. Isso mostra que eles não demoraram a se desviar. Foi rápido. Isso revela uma fé ainda frágil, sem raiz profunda. E, infelizmente, isso também pode acontecer com a gente hoje, quando a gente não firma o nosso coração na palavra. É um alerta, né? Porque nem tudo que parece espiritual é verdadeiro. Tem muito discurso bonito por aí que até parece evangelho, mas não é. A gente precisa ter discernimento e maturidade para reconhecer quando algo está fora do que a Bíblia ensina. Só assim a gente não cai no mesmo erro dos gálatas. Verdade, Rita. O subtópico 2 diz: da graça para a lei. A surpresa de Paulo se dá por causa da mudança que os gálatas fizeram, de passarem da graça de Deus para a lei de Moisés. Como isso se deu? Eles receberam um ensino em que, para que pudessem realmente ser salvos, deveriam ser circuncidados e seguir a lei dada aos hebreus por Deus. Bastou o apóstolo se afastar do convívio daqueles irmãos, logo eles deram crédito a outra pregação diferente da que haviam recebido originalmente. Como veremos, Paulo deixa implícito que a lei e a graça, em que pese serem expressões que remontem à história de Israel e o plano da salvação, possuem atribuições diferentes. Seguinte, pessoal, a surpresa de Paulo não foi só pelo abandono do evangelho verdadeiro, mas também por qual caminho os gálatas decidiram seguir.
Eles saíram da graça e voltaram para a lei. Tipo assim, eles trocaram o presente gratuito de Deus por um sistema cheio de regras, como se a salvação dependesse do esforço deles. E o mais triste, Márcio, é que isso aconteceu logo depois que Paulo se afastou um pouco deles. Ou seja, bastou uma ausência do apóstolo para que outros mestres chegassem com uma nova doutrina. E eles acreditaram. Diziam que para ser salvo de verdade, a pessoa precisava ser circuncidada, guardar os rituais da lei, uma ideia totalmente contrária ao evangelho da graça. Paulo começa a mostrar que, embora a lei e a graça tenham lugar na história da salvação, elas não cumprem o mesmo papel. A graça salva. A lei, como ele vai explicar depois, serve para mostrar o pecado, mas não tem poder para libertar ninguém dele. É tipo tentar usar uma lanterna para consertar o problema, em vez de apenas iluminar onde ele está. Boa comparação. E isso é uma lição pra gente hoje. Se a gente começar a pensar que precisa fazer tudo certinho para ser aceito por Deus, a gente está trocando a graça pela lei. Claro que obedecer a Deus é importante, mas isso vem depois da salvação, não como um jeito de conquistar ela. A salvação é pela graça e ponto final. O subtópico 3, outro evangelho. A palavra outro, na língua portuguesa, é um pronome indefinido utilizado de forma ampla para designar algo ou alguma coisa que seja da mesma natureza, que seja semelhante ou que seja de outra natureza. Para definir o exato significado, precisaremos saber o contexto em que essa palavra está sendo usada. Na língua grega, a palavra outro tem duas percepções distintas advindas igualmente de duas palavras apontadas: alós, que significa outro da mesma espécie, e héteros, outro de outra espécie. Enquanto na primeira designação a opção apresentada é de um objeto ou ser da mesma espécie, com possíveis variações tais como um tigre e um leão, que mesmo sendo animais diferentes entre si, são felinos. Por sua vez, a palavra héteros, outro de outra espécie, tais como um cão e um gato. São seres criados, mas diferentes entre si por serem de espécies diferentes. Por isso, Paulo comenta: para outro evangelho, o qual não é outro. Gálatas 1, 6, 7. É possível que hoje sintamos a mesma surpresa com que o apóstolo se deparou ao saber da notícia da mudança daqueles irmãos. Mas mesmo em nossos dias, é possível ver irmãos na fé sendo convencidos por doutrinas que não foram ensinadas com a correta interpretação dos textos bíblicos, dando ouvidos a instruções que buscam acrescentar à palavra o que ela não diz. Os Gálatas tinham sido evangelizados e ensinados por Paulo, e não perceberam que a mensagem dos judaizantes era um falso evangelho. Eles não negaram oficialmente o sacrifício de Jesus, mas acrescentaram argumentos que acharam guarda no pensamento daquelas igrejas. Era uma mensagem aparentemente piedosa, mas que negava a eficácia do evangelho. Por meio desse ensino, a graça de Deus estava sendo questionada. Olha que interessante, pessoal. Quando Paulo fala de outro evangelho, ele usa um termo bem específico no original grego. Lá existem duas palavras diferentes para outro: alós, que é outro da mesma espécie, e héteros, que é outro de natureza diferente. E Paulo deixa claro que o que os Gálatas estavam ouvindo era um evangelho de outra espécie, ou seja, totalmente diferente. Não era só uma variação da mesma mensagem. É isso, Márcio. Paulo até fala para outro evangelho, o qual não é outro. Parece confuso, mas o que ele quer dizer é: vocês estão seguindo algo que chamam de evangelho, mas que na verdade não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho de Cristo. E isso é muito sério, porque o que estava em jogo não era só uma mudança de estilo, mas uma distorção da essência da fé. E sabe o que mais me chama a atenção? É que os Gálatas tinham sido ensinados pelo próprio Paulo, tinham recebido a mensagem correta. Mesmo assim, foram enganados por uma doutrina aparentemente bonita, que falava de Deus, de fé, de tradição, mas que na prática anulava a graça de Jesus. Era uma pregação que misturava verdades com mentiras, o que é ainda mais perigoso.
Isso mostra como a gente precisa estar ligado, né? Porque até hoje tem muita mensagem por aí que parece cristã, usa até versículo, mas acrescenta coisas que Deus nunca mandou, como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Paulo ensina que não dá para melhorar o evangelho. Qualquer tentativa de acréscimo já vira uma falsificação. E quando a graça é questionada, todo o resto desmorona. Meu Deus, Rita, temos que tomar muito cuidado com acréscimos ao Evangelho como se ele não fosse completo ou tudo o que precisamos para sermos salvos. Vamos fazer uma pausa e já voltamos. Já estamos de volta direto para o tópicos 2, ou anátema. Subtópico 1, a inquietação dos Gálatas. Um falso ensino tem a capacidade de deixar as pessoas alvoroçadas e inquietas. Paulo usa as palavras vos inquietam e querem transtornar, verso 7, como indicativo de que enquanto seus leitores liam a carta, provavelmente havia judaizantes entre eles. Um outro detalhe é que a mensagem deles deixava os Gálatas inquietos, em vez de descansarem na graça de Deus. Eles passaram a realizar obras da lei, sendo eles mesmos gentios. Uma mensagem que alvoroça os crentes deve ser analisada com bastante cautela. Galera, olha o que Paulo diz: vos inquietam e querem transtornar. Isso mostra que aquele falso evangelho não estava deixando os Gálatas em paz. Eles não estavam confiando na graça e descansando em Cristo, mas viviam inquietos, tentando agradar a Deus por meio de rituais e regras. A fé deles virou uma cobrança constante. Pois é, Márcio. Ao invés de experimentar liberdade, os Gálatas estavam se sentindo pressionados. Isso acontece muito hoje também. Quando o ensino tira nossa paz, nos faz sentir o tempo todo culpados ou insuficientes, é bom acender o alerta. A verdadeira mensagem do Evangelho traz arrependimento, sim, mas também traz paz e descanso na graça. E Paulo percebe isso com clareza. Ele entende que aquela inquietação não vinha do Espírito Santo, mas de um ensino distorcido. Era como se a mensagem do judaizante tivesse colocado um peso desnecessário sobre os ombros daqueles crentes que eram gentios e não tinham nenhuma obrigação de seguir a lei de Moisés. Exatamente. E olha, essa parte nos ensina que a gente precisa avaliar qualquer pregação que ouvimos. Uma mensagem que deixa o coração pesado, confuso, ou que faz a gente se sentir fora da família de Deus, pode estar cheia de doutrina humana. A palavra de Deus, quando bem entendida, não inquieta, ela transforma e liberta. O subtópicos 2, ainda que um anjo do céu. Os anjos são conhecidos na palavra de Deus como mensageiros do Eterno para tratar de assuntos referentes aos seres humanos. Eles apareceram no Antigo Testamento a Abraão, a Josué, a Gideão, aos pais de Sansão e a Isaías. No Novo Testamento apareceram a Maria, ao pai do João Batista, a Pedro e a Cornélio, entre outros. A presença deles geralmente nas Escrituras é acompanhada de uma mensagem. Paulo mesmo recebeu a visita de um anjo quando estava indo a Roma em um navio que estava afundando. Atos 27:3. Cornélio recebeu a visita de um anjo cuja mensagem foi: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Procure por Pedro. Atos 10:5. O anjo não falou de Jesus ou do Evangelho a Cornélio, mas lhe orientou a respeito de quem deveria chamar para ouvir as boas novas. Paulo deixa expresso que mesmo que um anjo, identificando-se como sendo enviado por Deus, venha apresentar uma mensagem diferente da sua, que seja considerado maldito. Paulo não teme usar esse adjetivo, pois sabe que a pureza do Evangelho está em jogo naquelas igrejas. Pessoal, Paulo vai ainda mais fundo no alerta dele. Ele diz que mesmo que um anjo do céu apareça pregando um evangelho diferente, que seja considerado maldito. Forte, né, Márcio? Muito forte, Márcio. E para a galera entender bem, Paulo não está dizendo que os anjos não são importantes. A Bíblia está cheia de aparições de anjos trazendo mensagens de Deus. Mas nenhum deles jamais pregou o evangelho. Eles apontavam para alguém, como foi com Cornélio, que recebeu a visita de um anjo que mandou ele procurar Pedro, o pregador da mensagem. É isso aí. E o ponto aqui é, se até um ser celestial que brilha, que impressiona, aparecer com uma mensagem que contradiz o evangelho da graça, não deve ser aceito. Paulo não deixa espaço para engano, nem para novas revelações que tentem corrigir ou completar o que Jesus já fez. E isso é recado direto pra gente hoje também.
Às vezes aparecem vozes por aí dizendo: Deus me revelou algo novo, ou recebi algo que ninguém mais recebeu. A gente precisa ficar esperto. O verdadeiro evangelho já foi entregue. Qualquer coisa além disso, mesmo que venha com aparência espiritual, precisa ser rejeitado. A base é a palavra. É isso aí, Rita. A base é a palavra. O subtópicos 3, anátema. A palavra anátema é oriunda do hebraico erem e pode ter dois sentidos: algo devotado a uma divindade e, ao mesmo tempo, excluído da utilização humana, como relatado em Josué 6,17, quando os despojos de Jericó deveriam ser separados para Deus, não podendo ser usados pelos israelitas, ordem que não foi seguida por Acã. Esse anátema foi tão sério que Acã e sua família pagaram o preço da ganância com a vida. Mas o segundo sentido é mais radical, pois representa anatematizo, colocar debaixo de uma maldição, mesmo que um anjo viesse até eles e os ensinasse um outro evangelho que fosse maldito e condenado. Galera, agora a palavra que Paulo usa aqui é pesada, anátema. No hebraico esse termo vem de erem e tem dois sentidos. O primeiro é quando algo é separado exclusivamente para Deus, como dos despojos de Jericó. Lembra? Eles não podiam ser tocados, mas Acã desobedeceu e causou uma tragédia. Pois é, Márcio, mas o segundo significado de anátema é ainda mais radical. É colocar algo ou alguém debaixo de uma maldição. E é esse sentido que Paulo está usando aqui. Ele diz sem medo: se alguém pregar outro evangelho, que seja maldito. Isso mostra o quanto é grave distorcer a mensagem de Jesus. Totalmente. Paulo sabia que não dava para ser flexível nesse assunto. Ele não estava discutindo opinião, estilo de pregação ou música. Ele estava falando da base da salvação. Alterar isso é como tirar o alicerce de uma casa. Tudo desmorona. Por isso, ele usa uma palavra tão forte. E a lição que fica para nós é: não dá para brincar com o evangelho. Ele é sagrado, completo e poderoso do jeito que é. Quem tenta mexer nessa mensagem, querendo agradar pessoas ou modernizar a fé, está se colocando contra Deus. E como Paulo deixou claro, isso tem consequências sérias. Vamos fazer mais um intervalo, Rita, já voltamos. Não sai daí. Voltamos, agora entrando no tópico 3, agradar aos homens ou a Deus. Subtópico 1, repetindo a advertência. Como o assunto é muito sério, Paulo repete a observação. Não poderia haver dúvidas sobre a força das palavras paulinas, pois o assunto era grave. O apóstolo menciona uma segunda vez essa mesma condenação no versículo 9. A repetição desses dizeres nos mostra o quão sério é deturpar os ensinos da palavra de Deus. O evangelho dos judaizantes estava afastando os irmãos do verdadeiro e os encaminhando para uma vida de legalismo, onde o homem acredita que pode ajudar Deus na salvação ou pode ser ele mesmo o seu salvador. Pessoal, quando Paulo repete uma advertência, é porque o negócio é sério mesmo. No versículo 9, ele fala de novo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Isso não é exagero, é urgência. Paulo está dizendo, isso não é brincadeira, isso é vida ou morte espiritual. Exatamente, Márcio. E sabe por quê? Porque o que os judaizantes estavam ensinando desviava completamente o foco da salvação. Em vez de confiar totalmente em Jesus, as pessoas começavam a achar que podiam ajudar Deus com boas obras ou rituais. E aí, em vez de graça, virava legalismo. É tipo colocar Deus como parceiro na salvação, como se ele fizesse metade e a gente fizesse o resto. Mas Paulo não aceita isso. Ele deixa claro que o evangelho é completo, perfeito e suficiente. Não precisa de acréscimos. E qualquer tentativa de melhorar a mensagem original é, na verdade, uma distorção. E essa repetição de Paulo também serve como um alarme para a gente hoje. Ensinos errados ainda circulam por aí. Alguns até parecem piedosos, bonitos, mas quando desviam do que está na palavra, precisam ser rejeitados. Não dá para brincar com a fé nem com a verdade que salva. Doutrina importa, e muito. Muito bom. Subtópico 2. O que agrada aos homens? Paulo não se preocupa em falar palavras lisonjeiras para deixar seus leitores confortáveis diante do que estavam fazendo. Ele não estava tratando a respeito de boas práticas ou de discurso protocolar cabível em certas ocasiões mais formais. Ele estava tratando a respeito da salvação da alma dos Gálatas. Os judaizantes bajulavam os gentios e com palavras doces os desviavam dos caminhos do Senhor. As palavras de Paulo poderiam soar como amargas, mas era o remédio que os Gálatas deveriam tomar. Olha só, galera, Paulo não estava preocupado em agradar ninguém.
Ele não escreveu essa carta para fazer média ou para ser simpático. Ele estava tratando de algo muito sério, a salvação dos Gálatas. Por isso ele usou palavras fortes, diretas, porque era isso que eles precisavam ouvir naquele momento. É verdade, Márcia. Enquanto os judaizantes falavam com jeitinho, usavam palavras doces para convencer os gentios, Paulo vinha com a verdade crua, como um remédio amargo. E às vezes é isso que a gente precisa. Nem tudo que é agradável aos ouvidos faz bem pro coração. Às vezes a verdade dói, confronta, mas é isso que nos transforma. O evangelho não é para entreter, é para salvar. Subtópico 3. O que agrada a Deus? Como veremos, a preocupação de Paulo é agradar ao Senhor. Por isso escreve a carta aos Gálatas. Se fosse para agradar aos homens, ele poderia deixar a situação nas igrejas da Galácia correr sem qualquer interferência. O tempo certamente iria mudar o cenário, ou pioraria a situação. Mas ele entendeu que deveria ter uma participação ativa no resgate dos Gálatas. Paulo nem estava na Galácia e poderia deixar o problema de lado, mas resolveu tratar o assunto a fim de que os irmãos não se perdessem. A obediência ao verdadeiro evangelho agrada a Deus. Preservar as doutrinas bíblicas de Deus que recebemos, estudar e estar atentos para discernir quando um falso ensino tenta entrar na congregação, também agrada a Deus. Viver pela fé e não pelas nossas próprias obras também agrada a Deus. Algo que deve ser observado é que a deturpação dos falsos mestres e, por sua vez, o que desagradava a Deus é que na prática os Gálatas queriam devolver a Deus o favor, o presente que ele lhes dera. Ele lhes entregara a salvação pela graça, e eles queriam retribuir o favor divino por meio de uma vida que se baseava em obras humanas. Para fechar esse ponto, a gente precisa lembrar de uma coisa. Paulo não escreveu essa carta para ganhar curtida, elogio ou aplauso. Ele escreveu porque queria agradar a Deus. Se estivesse preocupado com a opinião das pessoas, teria deixado quieto o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Mas não, ele se posicionou, mesmo de longe, para tentar resgatar aqueles irmãos. É isso aí, Márcio. Paulo não era omisso. Ele sabia que preservar a verdade do evangelho é algo que agrada ao Senhor. E não só isso, ele entendeu que ficar calado diante do erro também seria um erro. Mesmo que a situação fosse delicada, ele preferiu corrigir a tempo do que deixar a coisa piorar. Amor verdadeiro também é confronto quando é necessário. E olha que interessante, o erro dos Gálatas desagradava a Deus porque eles estavam tentando retribuir a graça com obras humanas. Tipo assim, Deus me salvou, agora deixa eu mostrar que eu mereço. Mas não é assim que funciona. Salvação é presente, é graça. A gente vive pela fé, não para tentar pagar o que nunca poderíamos pagar. Verdade, Márcio. E agradar a Deus hoje é exatamente isso. Continuar firme na palavra, valorizar o que Ele já fez por nós, não deixar que doutrinas estranhas entrem disfarçadas na nossa fé. O que agrada a Deus é confiar, obedecer e viver no centro da graça. Nada além disso. A nossa resposta à salvação não é tentar compensar, mas viver com gratidão e fidelidade. Que maravilha essa lição! Vamos fazer uma revisão do que estudamos, Rita? É claro, isso fixa o conteúdo. Pessoal, chegamos ao final de mais uma lição poderosa aqui no EBD e Você, versão jovem. Hoje a gente falou sobre um assunto sério, o falso evangelho. E olha, como aprendemos, hein, Rita? Com certeza, Márcio. A gente viu que Paulo estava chocado com a rapidez com que os Gálatas trocaram a graça de Cristo por um outro evangelho, que na real nem evangelho era. Era só uma mistura de tradição com legalismo que tirava o foco de Jesus e colocava o peso de volta nas obras humanas. Exatamente. Ele usa palavras fortes como anátema, ou seja, maldito, para mostrar o quanto é grave mudar a mensagem do evangelho. Mesmo que um anjo do céu viesse com uma mensagem diferente da que já foi entregue, não deveria ser aceito. Isso é sério demais. E mais, a gente viu que o falso evangelho deixava os galatas inquietos, confusos, cheios de pressão. A verdadeira mensagem de Jesus traz paz, descanso, confiança na graça. Toda vez que uma doutrina causa ansiedade ou escravidão, é hora de questionar. Isso vem mesmo de Deus. Paulo também deixou claro que a preocupação dele não era agradar os homens. Ele não estava buscando popularidade, e sim fidelidade a Deus. Isso nos ensina que falar a verdade, mesmo que seja difícil, às vezes é o maior ato de amor que a gente pode ter com os nossos irmãos na fé. E para terminar, a grande lição que fica é essa: o verdadeiro evangelho é suficiente. A graça de Deus não precisa ser enfeitada, nem completada. Salvação não é algo que se compra com esforço, é um presente que a gente recebe pela fé.
E o que agrada a Deus é justamente isso: viver confiando em Deus, mantendo a verdade da palavra e rejeitando qualquer ensino distorcido. Muito bom, Rita. Então, fica o desafio pra gente: conhecer bem a palavra para não cair em engano e viver firmes na graça de Cristo. O Evangelho é tudo o que precisamos. A conclusão da lição diz assim: nesta segunda lição, vemos que Paulo começa a apontar aos seus leitores o caminho que eles estavam trilhando, um caminho paralelo ao caminho do Evangelho. Eles estavam ouvindo uma mensagem doutrinária errada e não tiveram discernimento. Eram ensinos que estavam em desacordo com o que haviam aprendido. Paulo os exorta que, ainda que um ser angelical viesse do céu com uma mensagem parecida, eles não deveriam aceitar. Precisamos ter cuidado com ventos de doutrina que se aproximam de nossas congregações, tentando afastar os irmãos da verdadeira prática da palavra de Deus. Então, galera, fica o recado: o Evangelho de Jesus é único. Não aceite imitações. Se não tiver graça, cruz, arrependimento e fé, não é o Evangelho. Cuidado com mensagens que colocam o foco só em você e não em Cristo. E mais, leia a Bíblia, estude a palavra, converse com seus líderes espirituais. A melhor forma de identificar o falso é conhecendo bem o verdadeiro. E o verdadeiro Evangelho é tudo o que precisamos para viver de forma livre e cheia de propósito. Esse foi o EBD e Você, Versão Jovem. Semana que vem tem mais, com mais uma lição incrível sobre a Carta aos Gálatas. Fica firme na fé, jovem, e até a próxima. Tchau, gente! Que a graça do verdadeiro Evangelho te acompanhe sempre. Beijão e até mais!